O sol mal nascia e ela já estava de pé, com as mãos rachadas de tanto esfregar o chão e o olhar cansado de quem nunca conheceu descanso. Chamava-se Elisa. Dentro daquela casa, todos a tratavam como se fosse uma estranha, embora fosse filha de sangue. As irmãs, vestidas com tecidos finos e perfumadas com essências caras, passavam por ela sem sequer olhar, como se o simples fato de existir já fosse um incômodo. O pai, um homem severo e frio, raramente dirigia a palavra à filha mais nova, e quando o fazia, era para dar ordens ou repreender por algo que nem sempre tinha culpa. A mãe, mulher de aparência nobre, tinha orgulho das duas filhas mais velhas, sempre prontas para receber visitas e exibir sorrisos falsos. Já Elisa, com seu vestido gasto e os pés descalços, era mantida longe das salas principais, proibida de aparecer quando havia convidados. Fique no fundo, não envergonhe a família, diziam. E ela obedecia como sempre fazia, sem responder, sem reclamar. Apenas baixava a cabeça e voltava ao trabalho, varrendo o chão enquanto as risadas das irmãs ecoavam pelos corredores. Naquela casa grande e fria, Elisa era a única que mantinha um coração quente. Mesmo com o corpo cansado, ela cantava baixinho enquanto lavava as roupas no tanque. Sua voz suave misturava-se ao som da água, e por alguns minutos parecia esquecer que vivia em um lugar onde o amor havia sido arrancado pelas raízes. Era uma forma de resistir, de continuar sendo quem era, mesmo quando tudo a empurrava para o sofrimento. Cresceu ouvindo que não era bonita, que não servia para nada, além de cuidar da casa. As irmãs a chamavam de a esquecida, e os vizinhos, ao vê-la passar com cestos de roupas e lenha nos ombros, murmuravam que era a pobre filha que nasceu errada. Mas o que ninguém sabia era que por trás daquele rosto marcado pelo cansaço havia uma força silenciosa. Elisa não nutria raiva. Havia tristeza, sim, mas também uma esperança teimosa, como uma chama pequena que se recusa a se apagar. À noite, enquanto todos dormiam em camas macias, ela se deitava sobre um colchão fino, perto do fogão a lenha, onde o calor ainda resistia das brasas. Era o único canto onde se sentia segura. Olhava o teto de madeira e imaginava outro tipo de vida. Uma vida em que pudesse ser vista, em que pudesse sorrir sem medo. Não sonhava com riqueza, apenas com respeito e paz. Mas quanto mais crescia, mais dura se tornava sua rotina. As irmãs passaram a exigir que ela fizesse o trabalho de todas as empregadas, mesmo quando o corpo já não aguentava. E os pais, cegos pelo orgulho e pela aparência, fingiam não ver. Para eles, Elisa era um fardo, uma lembrança indesejada de algo que nunca compreenderam. Certo dia, uma das irmãs rasgou um vestido e, para não assumir a culpa, apontou para Elisa. O pai, furioso, levantou a mão e lhe deu um tapa que ecoou pela sala. Ela não chorou. Apenas olhou para ele com os olhos marejados e saiu em silêncio. No quintal, entre as flores murchas, ajoelhou-se e deixou as lágrimas caírem pela primeira vez em muito tempo. Não porque doía o rosto, mas porque doía a alma. Mesmo assim, naquela mesma noite, foi ela quem preparou o jantar. Colocou a comida na mesa e serviu os pais e as irmãs sem dizer uma palavra. O pai nem sequer a olhou. As irmãs riram entre si, e quando todos terminaram, foi ela quem lavou cada prato, cada talher, até que o brilho voltasse a aparecer neles. A cada dia parecia mais invisível, mas dentro do peito algo ainda pulsava. Uma fé inabalável de que um dia alguém olharia para ela e veria o que ninguém mais via. Uma mulher boa, justa, capaz de amar. Enquanto a noite se estendia lá fora, o vento batia nas janelas como um sussurro. Elisa se deitou outra vez perto do fogão. E antes de dormir, sussurrou para si mesma. Um dia tudo isso vai mudar. Não sabia quando nem como, mas algo dentro dela dizia que aquele sofrimento não seria para sempre.
Mal podia imaginar que longe dali, um homem solitário, um fazendeiro de coração justo, logo cruzaria o seu destino e transformaria para sempre a história da jovem, que o mundo inteiro havia ignorado. O sol despontava por trás das colinas, dourando o horizonte e revelando os campos verdes que cercavam a pequena cidade. Entre as estradas de terra e o cheiro de mato recém-cortado, surgia a figura de um homem montado em um cavalo castanho escuro. Era o fazendeiro Augusto. A barba grisalha denunciava os anos de trabalho duro, e o olhar firme carregava a sabedoria de quem aprendeu mais com a vida do que com os livros. Vivia sozinho desde que perdera a esposa, Ana, há quase uma década. Desde então, dedicara-se apenas à fazenda, aos animais e à terra que cultivava com devoção. Não havia luxo em sua vida, mas havia ordem, respeito e honestidade. Os empregados o admiravam, porque ele nunca se colocava acima de ninguém. Trabalhava junto, com as próprias mãos, dividindo o suor e o pão. Apesar da solidão, não era um homem amargo. Augusto acreditava que cada coisa tinha seu tempo e que o destino, por mais cruel que fosse, sempre guardava uma razão. Costumava dizer aos mais jovens: "Não há mal que dure para sempre, nem coração que não encontre paz quando é justo." Naquela manhã, ele seguia até a cidade para vender parte da colheita e comprar ferramentas novas. O cavalo andava em ritmo calmo e o vento leve balançava o chapéu de palha sobre sua cabeça. Ao se aproximar das primeiras casas, percebeu um burburinho vindo da rua principal. Parou o cavalo e observou a distância. Um grupo de pessoas se aglomerava em frente a uma residência grande, com portões de ferro e janelas enfeitadas. Augusto se aproximou, curioso. Foi então que viu uma cena que lhe gelou o sangue. Uma jovem ajoelhada, limpando a calçada com as mãos, enquanto uma mulher, claramente da mesma família, a insultava em voz alta. "Ajoelha e esfrega direito, menina inútil!" gritava a mulher, empurrando um balde de água fria sobre a garota. Elisa não reagiu. Continuou limpando, com o olhar baixo, suportando a humilhação como quem já estava acostumada a ela. Os vizinhos observavam em silêncio, alguns cochichando, outros fingindo não ver. Augusto franziu o senho. Aquilo não lhe saía bem aos olhos. Ele desmontou do cavalo, encostou as rédeas em um poste e caminhou até a cena, sentindo o coração pesar no peito. O pai da jovem apareceu na porta nesse instante, gritando ainda mais alto: "Você só serve para envergonhar essa casa, nem para casar presta." Elisa continuava imóvel, como se cada palavra fosse uma pedra que ela já esperava carregar. O fazendeiro parou a poucos passos de distância. O silêncio se fez ao redor quando todos notaram sua presença. O nome de Augusto era conhecido. Muitos o respeitavam. Alguns até o temiam, porque sabiam que ele não suportava injustiça. "Com licença", disse ele com voz firme. "Posso saber o que essa moça fez para merecer tamanho tratamento?" O pai dela se virou, surpreso e incomodado. "Isso aqui é assunto de família, seu Augusto. A menina precisa aprender o lugar dela." Augusto olhou para Elisa, que tremia levemente, com as mãos sujas e o rosto molhado. Algo naquele olhar o tocou de uma forma que ele não soube explicar. Havia ali uma dor antiga, uma resignação que só o sofrimento profundo ensina. "Lugar dela?" repetiu o fazendeiro, encarando o homem. "Pelo que vejo, o único erro dela foi nascer sob este teto." Um murmúrio se espalhou entre os curiosos. O pai de Elisa ficou ruborizado, tentando manter a pose. "O senhor não tem nada com isso." Augusto se abaixou, tirou o lenço do bolso e o estendeu para a moça. Ela hesitou, mas aceitou, limpando o rosto sem levantar os olhos. Ele então falou em tom baixo, apenas para ela: "Nenhum ser humano merece ser tratado assim, menina. Nem o mais pobre, nem o mais fraco." Ela ergueu o olhar por um instante e os olhos se cruzaram. Naquele breve momento, o fazendeiro viu a alma dela, ferida, mas pura.
E ela viu nele algo que não via há muito tempo: compaixão verdadeira. Antes de partir, Augusto lançou um último olhar ao pai dela. Um dia, o senhor ainda vai se envergonhar do que está fazendo, e espero que não seja tarde demais para pedir perdão. Montou novamente no cavalo e seguiu em frente, mas a imagem da jovem ajoelhada ficou gravada em sua mente como uma cicatriz. Durante o caminho de volta, o som do chicote verbal do pai e o silêncio resignado da filha ecoavam dentro dele. Chegando à fazenda, tentou se concentrar no trabalho, mas o rosto dela não saía de sua lembrança. A doçura triste daqueles olhos o perseguia. Ele não sabia o nome dela, mas algo dentro de si dizia que aquela não seria a última vez que cruzariam os caminhos. E sem perceber, o homem que acreditava não ter mais espaço para sentimentos começava a sentir nascer, silenciosamente, um propósito novo dentro do peito. Nos dias que se seguiram, Augusto não conseguiu afastar a imagem da jovem ajoelhada da mente. A cada manhã, quando o sol nascia sobre os campos, ele se via pensando nela, na forma como suportava a dor sem reclamar, na serenidade que mantinha mesmo sendo humilhada. Aquilo o inquietava. Era como se a vida tivesse colocado aquela cena em seu caminho por um motivo que ele ainda não compreendia. Durante uma ida ao mercado da cidade, ele a viu novamente. Elisa carregava um cesto pesado de legumes, andando com cuidado pela rua de terra, o olhar sempre baixo. As irmãs, mais atrás, conversavam entre si, sem se importar com o peso que ela carregava. Augusto observou de longe, mas, desta vez, decidiu agir. Ele se aproximou devagar, com o chapéu nas mãos e o tom de voz sereno. "Menina, precisa de ajuda com esse cesto?" perguntou gentilmente. Ela ergueu os olhos, surpresa. Reconheceu-o de imediato. O homem que havia a defendido dias atrás, algo que ninguém jamais fizera. Sentiu o coração disparar, mas respondeu com cautela: "Não, senhor, posso levar sozinha." "Isso eu sei que pode", disse ele com um leve sorriso. "Mas não há mal em aceitar uma ajuda de vez em quando." Elisa hesitou. Olhou para trás e viu as irmãs observando com desdém. Se fosse vista conversando com ele, sabia que pagaria caro por isso quando chegasse em casa. Mesmo assim, permitiu que ele segurasse o cesto por alguns metros. Caminharam lado a lado em silêncio, e pela primeira vez, ela não se sentiu tão pequena. Quando chegaram perto da esquina que levava à casa dela, ela pediu o cesto de volta. "Obrigada, senhor, mas se meu pai me vir conversando com alguém, ele não vai gostar." Augusto assentiu, respeitoso. "Entendo." E antes de se despedir, completou: "Só quero que saiba que nem todo mundo é cego para a injustiça. Às vezes a vida parece dura demais, mas sempre há quem enxergue o que está escondido." Ela ficou parada por um instante, sem saber o que responder. Aquela foi talvez a primeira vez que alguém falou com ela sem tom de ordem ou desprezo. O fazendeiro se afastou lentamente, montando no cavalo e partindo de volta pela estrada. Mas antes de dobrar a esquina, olhou para trás e a viu ainda ali, segurando o cesto e o observando com um brilho tímido nos olhos. Nos dias seguintes, ele começou a passar mais vezes pela cidade. Não dizia nada, apenas observava de longe, com discrição. E toda vez que via Elisa, notava algo diferente nela. Mesmo em meio ao sofrimento, havia uma leveza que ele não via em mais ninguém. Certa manhã, enquanto ela lavava roupas no riacho atrás da casa, Augusto se aproximou novamente. Não queria assustá-la, então chegou com passos lentos e parou a uma distância respeitosa. "Não devia estar aqui, senhor", disse ela, sem virar o rosto, mas reconhecendo sua presença pela voz. "Vim ver se está bem." A voz dele era baixa, quase um sussurro levado pelo vento. "Daquele dia para cá, não saiu da minha cabeça." Ela enxugou o suor da testa e respondeu, sem erguer os olhos: "Estou bem. Ou pelo menos tento estar." "Tentar já é um começo",
respondeu ele, aproximando-se um pouco mais. Eu sei o que é viver sozinho, menina. Sei o que é perder quem se ama e achar que a vida ficou pequena demais pra gente. Elisa se calou. Aquilo a tocou profundamente, mas também a assustou. Ninguém jamais havia se preocupado com o que ela sentia. Eu não posso conversar, Sr. Augusto. Se alguém vir, vai ser pior para mim. Ele suspirou, compreendendo. Eu entendo. Fez uma pausa e então tirou algo do bolso. Uma pequena fita azul. Era da minha esposa. Ela usava quando cuidava das flores. Achei que você gostaria de ter algo bonito, só para lembrar que ainda há bondade nesse mundo. Elisa olhou para a fita como se fosse um tesouro. Estendeu as mãos, mas logo as recolheu, hesitando. Eu não posso aceitar. Se descobrirem, vão pensar coisas ruins. Augusto não insistiu. Colocou a fita sobre uma pedra ao lado do riacho e disse apenas, então, deixo aqui. Quem sabe o vento leve para onde ela deve ficar. Ele se afastou sem olhar para trás. E quando desapareceu entre as árvores, Elisa se ajoelhou, pegou a fita e a segurou contra o peito, com os olhos marejados. Naquela noite, escondeu o pequeno laço dentro do travesseiro. Era simples, mas carregava algo que ela nunca havia sentido. Um gesto de gentileza sincera. E sem perceber, aquele homem que surgira em sua vida como um estranho estava acendendo dentro dela algo esquecido, a sensação de segurança. Elisa dormiu com um leve sorriso nos lábios. Pela primeira vez em muitos anos, sonhou com um futuro diferente, onde o medo não mandava mais e onde talvez um dia pudesse caminhar livre, sem precisar abaixar os olhos diante de ninguém. As semanas seguintes trouxeram um peso ainda maior para Elisa. O breve consolo que sentira ao conhecer Augusto logo foi sufocado pela rotina cruel dentro de casa. As irmãs, invejosas do olhar sereno que ela carregava, mesmo em meio ao sofrimento, decidiram redobrar as humilhações. E o pai, sempre disposto a acreditar em qualquer mentira que contassem, fazia questão de punir a filha mais nova, como se fosse o fardo da família. Certa tarde, uma das irmãs derramou vinho caro sobre a toalha da mesa. Antes que a mancha se espalhasse, Elisa correu para limpar, mas foi tarde demais. A mãe entrou na sala e, ao ver a cena, não quis saber de explicações. "Inútil!" gritou, atirando o pano em seu rosto. "Você estraga tudo o que toca!" Elisa tentou explicar, mas o pai surgiu, irritado, e sem ao menos ouvir, mandou que passasse a noite no celeiro como castigo. O frio era cortante e o chão duro fazia doer os ossos, mas ela permaneceu ali em silêncio, abraçada aos joelhos, chorando sem fazer barulho. A lua alta iluminava o rosto dela, e o brilho suave das lágrimas denunciava a dor que tentava esconder até de si mesma. Na manhã seguinte, os vizinhos começaram a comentar. A voz da cidade pequena corre rápido, e logo todos sabiam que a filha mais nova da família tinha sido trancada do lado de fora, por um erro que não cometera. Alguns se compadeciam, outros apenas repetiam a história com gosto de fofoca. Augusto ouviu os comentários no armazém, sentiu o sangue ferver nas veias. Largou o que estava fazendo e montou em seu cavalo, seguindo em direção à estrada que passava em frente à casa dela. Não queria causar confusão, mas precisava ver com os próprios olhos. De longe viu Elisa. Carregava 2 baldes de água, os braços tremendo de tanto esforço. O vestido estava sujo, rasgado na bainha. As irmãs, sentadas sob a sombra do alpendre, riam entre si, observando-a como se fosse uma criada. A mãe, de dentro da casa, gritava ordens, e o pai, encostado no portão, parecia indiferente a tudo. Augusto parou o cavalo mais adiante, atrás de uma cerca de madeira, para que não o vissem. Observou cada gesto dela, o modo delicado como segurava os baldes, mesmo exausta. Era evidente que não restava mais força em seu corpo, mas havia uma dignidade estranha na maneira como ela não reclamava, não se revoltava, apenas seguia.
Quando um dos baldes caiu e a água se espalhou pelo chão, o pai avançou furioso, agarrou-a pelo braço e gritou algo que Augusto não conseguiu ouvir dali, mas o gesto foi o suficiente. A moça recuou assustada e o homem levantou a mão, pronto para bater. Augusto apertou as rédeas com tanta força que o couro estalou. O cavalo relinchou, impaciente, como se sentisse a raiva do dono. Mas ele respirou fundo e conteve o impulso. Sabia que se invadisse aquela casa agora, só tornaria tudo pior para ela. Precisava agir com cuidado, no momento certo. Aquele dia foi o mais longo que já vivera. Voltou para a fazenda, mas não conseguiu se concentrar em nada. A cada som, a cada movimento, o rosto dela surgia em sua mente. Começou a mandar um de seus empregados de confiança à cidade sob o pretexto de comprar mantimentos, apenas para que pudesse saber se Elisa estava bem. As notícias, no entanto, só pioravam. As irmãs agora a obrigavam a acordar antes do nascer do sol e a trabalhar até a noite. Limpava, cozinhava, lavava roupas e cuidava dos animais sem descanso. As mãos estavam feridas, os dedos cortados e a pele marcada por queimaduras do fogão. Ainda assim, quando alguém lhe dirigia a palavra, ela respondia com doçura. Nunca havia rancor em sua voz. Augusto sentia um nó no peito. A cada relato, a revolta crescia. Começou a passar mais vezes pela estrada próxima à casa, disfarçando o olhar sob o chapéu. Observava de longe, calado, o sofrimento dela. Havia dias em que a via no quintal, lavando panos ou recolhendo lenha. Em outros, nem sinal. E isso o deixava ainda mais inquieto. Uma tarde, enquanto o céu escurecia anunciando chuva, ele a viu novamente. Elisa estava no jardim, ajoelhada na lama, tentando salvar as plantas antes que o temporal chegasse. As irmãs gritavam da varanda zombando. Quando o vento forte derrubou um vaso, ela correu para recolher os cacos e acabou cortando a palma da mão. Augusto deu um passo à frente, tomado por um impulso, mas conteve-se. Ficou ali, debaixo da chuva, observando aquela cena que o despedaçava por dentro. As gotas de água misturavam-se às lágrimas dela e o céu, em silêncio, parecia chorar junto. Naquela noite, ele não dormiu. Sentou-se à mesa da cozinha, o olhar fixo no fogo do lampião. O tempo de assistir calado havia acabado. A vida inteira, ele aprendeu a respeitar os limites dos outros, mas havia coisas que um homem de bem não podia ignorar. Com as mãos firmes, escreveu um bilhete e o entregou ao empregado fiel. Se essa moça não aparecer mais, se algo pior acontecer, quero saber imediatamente. Chega de covardia travestida de silêncio. Do lado de fora, o vento soprava forte, como se trouxesse um presságio. Augusto sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Mas dentro dele, algo era mais forte do que o medo, a certeza de que ninguém merecia ser tratado como Elisa era. E se o mundo inteiro fingia não ver, ele não fingiria, nem por um dia a mais. Amanhã parecia igual a todas as outras, mas o destino havia decidido que aquele seria o dia em que tudo mudaria. O sol ainda nem havia nascido completamente quando os gritos começaram a ecoar pela casa. Elisa, com as mãos feridas e os olhos inchados de sono, derramara sem querer um balde de leite recém-tirado. O chão ficou branco, o cheiro se espalhou, e antes que pudesse limpar, o pai surgiu furioso, arrastando-a pelo braço para o pátio. "Incompetente!" vociferava, com os olhos tomados de ódio. "Você só serve para dar prejuízo." As irmãs assistiam da janela divertidas, enquanto a mãe cruzava os braços, impassível. Elisa tentava se explicar, mas o pai não escutava. Pegou o chicote usado nos cavalos e o ergueu. O som seco do couro cortando o ar fez os vizinhos se aproximarem, curiosos, temerosos do que estava prestes a acontecer. O primeiro golpe veio rápido. Elisa gritou, mas o pai não parou. O segundo veio ainda mais cruel.
Os murmúrios aumentaram, mas ninguém teve coragem de interferir. Até que um som mais forte interrompeu tudo. O som de cascos se aproximando em disparada. Augusto surgiu montado em seu cavalo, a expressão carregada de ira. Saltou antes mesmo de o animal parar e avançou sem hesitar. A multidão abriu caminho. Quando o pai ergueu o braço para mais um golpe, Augusto agarrou o pulso dele no ar. "Basta!" gritou, com uma voz que parecia vir do próprio chão. O silêncio tomou conta do pátio. O pai de Elisa tentou se soltar, mas o fazendeiro apertou com firmeza, o olhar faiscando. "Solte a menina!" ordenou. "Isso é da minha conta!" retrucou o homem, tentando manter a autoridade. "Ela é minha filha, e eu educo como quiser." Augusto o empurrou para trás, fazendo-o perder o equilíbrio. "Filha?" repetiu com desprezo. "Um pai que levanta a mão contra uma filha dessa maneira não merece esse nome." As irmãs recuaram, assustadas. A mãe, pálida, nada disse. Elisa, caída no chão, tremia, sem saber se devia agradecer ou temer. "Todo mundo aqui sabe o que acontece nesta casa", continuou Augusto, erguendo a voz para que todos ouvissem. "Essa moça é tratada pior do que um animal, e ninguém tem coragem de abrir a boca, pois eu abro." O pai tentou reagir, mas a presença do fazendeiro era avassaladora. Os vizinhos, antes calados, começaram a murmurar em concordância. Alguém gritou: "É verdade, todo mundo vê, mas finge que não." Outro completou: "Ela não merece isso, nunca mereceu." Vendo-se cercado e envergonhado, o homem tentou justificar-se. "Essa menina sempre me deu desgosto." Augusto se abaixou, ajudando Elisa a se levantar. O toque dele foi firme, mas delicado. Ela mal conseguia se manter de pé, o corpo tremendo, o rosto molhado de lágrimas e suor. O fazendeiro a envolveu com o casaco que trazia sobre o ombro. "A partir de hoje", disse, virando-se para o pai dela, "ela não pisa mais neste chão como prisioneira. Eu a levo comigo, e se tentar impedi-la, responderá por isso diante de todos." "Você não pode tirá-la daqui", gritou o pai, sem mais convicção do que medo. "Posso sim, e vou", respondeu Augusto firme, "porque alguém precisa lembrar a este vilarejo que a justiça ainda existe." A multidão se calou, mas o olhar das pessoas dizia tudo. Ninguém ousou contestar. O fazendeiro colocou o braço ao redor de Elisa e a conduziu até o cavalo. Ela tentava falar algo, mas as palavras se perdiam na garganta. O coração batia descompassado. Medo e alívio se misturavam num turbilhão que ela nunca havia sentido. Quando ele a ajudou a subir na sela, a jovem olhou para trás. As irmãs observavam da varanda, atônitas. O pai, com o orgulho ferido, tremia de raiva, mas nada pôde fazer. E pela primeira vez, Elisa não abaixou a cabeça. Augusto tomou as rédeas e, com um toque suave, fez o cavalo seguir. O vento levantou a poeira do caminho, e o som dos cascos foi o hino silencioso de uma libertação que parecia impossível. Durante o trajeto, ela permaneceu em silêncio, abraçada ao casaco dele. As lágrimas desciam, mas não eram de dor, eram de espanto, de incredulidade, de alívio. O homem que mal conhecia havia feito o que ninguém jamais tivera coragem de fazer: tirá-la do inferno. Quando chegaram à fazenda, Augusto desmontou e a ajudou a descer. "Aqui ninguém vai te machucar", disse, olhando-a com uma ternura que ela nunca conhecera. "Você vai descansar. Depois, decidimos o que vem a seguir." Elisa olhou em volta, vendo os campos verdes, o cheiro da terra molhada, os animais pastando livres. Pela primeira vez, sentiu o peito se abrir como uma janela para o mundo. Ainda estava assustada, ainda não sabia o que seria de sua vida, mas dentro dela algo novo começava a nascer: esperança. Enquanto o sol se punha atrás dos montes, Augusto a levou até a casa principal. Serviu-lhe um prato de comida quente e, antes de deixá-la descansar, disse com voz calma: "Aqui você não deve nada a ninguém. Só precisa ser quem é.
Elisa segurou a colher com as mãos trêmulas e, pela primeira vez em muitos anos, comeu sem pressa, sem medo, sem lágrimas. Lá fora, a noite caía e o vento trazia o som suave dos grilos. A velha casa da fazenda, que antes parecia silenciosa demais para Augusto, agora tinha vida, e ele sabia, com absoluta certeza, que sua solidão finalmente tinha encontrado um propósito. O primeiro amanhecer na fazenda foi diferente de tudo o que Elisa já havia vivido. O som dos galos anunciava o dia, e o cheiro de café fresco se misturava ao orvalho da manhã. Ela despertou devagar, debaixo de lençóis limpos, em um quarto simples, mas acolhedor. A janela estava aberta, deixando o vento leve tocar seu rosto. Pela primeira vez, não acordava ao som de gritos. Não havia ordens, nem insultos, apenas o silêncio tranquilo do campo e o canto dos pássaros. Levantou-se com cuidado, ainda desconfiada de que tudo aquilo fosse um sonho. Os pés descalços tocaram o chão de madeira e ela olhou em volta, sem saber se realmente podia estar ali. O coração batia rápido, uma mistura de alívio e medo. Foi então que ouviu passos na porta. "Bom dia, moça", disse uma voz gentil. Era Dona Alzira, a governanta da fazenda, uma mulher de meia idade, forte e sorridente. "O patrão pediu para deixar o café pronto para você. Tá na cozinha, se quiser." Elisa se apressou em responder, envergonhada. Eu posso ajudar. Não quero dar trabalho." Alzira sorriu de leve. "Aqui ninguém é empregado de ninguém, menina. Todo mundo trabalha junto. O senhor Augusto não gosta de ver ninguém se sacrificando demais." As palavras soaram estranhas para Elisa. Ela nunca ouvira algo assim. Mesmo assim, desceu as escadas, ainda insegura. Na cozinha, o cheiro do pão assando fez o estômago dela roncar. Sentou-se hesitante à mesa até que Augusto apareceu na porta, de chapéu na mão e sorriso discreto no rosto. "Dormiu bem?" perguntou com voz calma. Ela assentiu, sem coragem de levantar o olhar. "Sim, senhor. Desculpe. Ainda estou me acostumando." "Aqui não precisa pedir desculpas por existir, Elisa", respondeu ele aproximando-se. "Esse lugar é para ser um recomeço." As palavras dele a desarmaram. Havia tanta sinceridade em seu tom que por um momento ela sentiu o peito se aliviar. Os dias seguintes foram de adaptação. Augusto pediu que não fizesse nada por enquanto. "O corpo e o coração precisam de descanso antes de recomeçar", disse, e ela obedeceu, embora se sentisse estranha por não ter obrigações. Passava horas caminhando pelos jardins da fazenda, sentindo o cheiro das flores e o toque da grama sob os pés. O campo era imenso e cada pedaço parecia respirar liberdade. Os empregados, que a princípio se mostraram curiosos, logo passaram a tratá-la com carinho. Sabiam da história dela. A notícia da coragem do fazendeiro se espalhara rápido pela região. Ninguém a via com pena, mas com respeito. Quando passava, todos a cumprimentavam com educação. Era como se finalmente o mundo a enxergasse. Certa manhã, ela se aproximou do curral e observou os cavalos pastando. Augusto a viu de longe e caminhou até ela. "Gosta deles?" perguntou. "São lindos", respondeu encantada. Sempre quis chegar perto de um, mas nunca deixavam. Diziam que eu atrapalhava tudo o que tocava." Augusto sorriu, pegando o cabresto de um dos animais. "Esse aqui se chama Ventania. Ele é manso. Pode passar a mão." Elisa hesitou, mas o fazendeiro a encorajou com o olhar. Quando seus dedos tocaram o pelo do animal, ela sorriu de um jeito que não fazia há anos. O cavalo inclinou a cabeça, aceitando o carinho, e ela riu baixinho, surpresa com a doçura da cena. "Viu só?" disse Augusto. "Nem tudo o que te disseram era verdade. Às vezes, o mundo quer fazer a gente acreditar que vale pouco só para manter o controle. Mas o valor da gente, esse ninguém tira." Ela o olhou em silêncio e os olhos marejaram.
Havia algo nas palavras dele que parecia curar as feridas mais antigas. Com o passar dos dias, Elisa começou a ajudar espontaneamente. Ajudava na cozinha, cuidava das flores e arrumava pequenos cantos da casa. Augusto insistia para que não exagerasse, mas ela dizia que trabalhar a fazia se sentir viva. Aos poucos, foi voltando a cantar. Canções simples que ecoavam pela varanda e faziam até os animais se aquietarem. O fazendeiro percebia a transformação de longe. A cada sorriso, a cada gesto leve, ele via a mulher que sempre estivera escondida por trás do medo. Passava a observá-la com admiração silenciosa, sem pressa, respeitando o tempo dela. Certa tarde, enquanto o sol se punha e tingia o céu de laranja, Elisa estava sentada na varanda costurando. Augusto se aproximou, trazendo uma xícara de chá. "Tá melhor", comentou ele, pousando a xícara ao lado dela. "Um pouco, sim. Ainda tenho pesadelos às vezes. Mas quando acordo e vejo este lugar, parece que tudo foi só um sonho ruim." Ele ficou em silêncio por um instante, observando o horizonte. "A dor demora a ir embora, Elisa. Mas quando o coração é bom, a paz sempre volta." Ela sorriu, e o vento soprou leve sobre os cabelos dela. Pela primeira vez, ele a viu não como a moça ferida que salvara, mas como uma mulher inteira, dona de uma luz que o tempo não conseguiu apagar. Naquela noite, antes de dormir, Elisa olhou pela janela do quarto. As estrelas brilhavam com força e o campo dormia em paz. Apertou contra o peito a fita azul que ele deixara meses atrás, agora limpa, guardada como símbolo do recomeço. E com os olhos fechados, pensou que talvez, finalmente, tivesse encontrado um lugar onde poderia florescer. A fazenda, antes marcada pela solidão, agora respirava vida em cada canto. E Augusto, ao caminhar pelos corredores silenciosos, sentia dentro de si a certeza de que resgatar aquela moça não fora um ato de caridade. Fora um encontro destinado a curar duas almas que, por caminhos diferentes, haviam esquecido o que era ser amado. Com o passar das semanas, a presença constante de Augusto começou a se tornar natural para Elisa. Ela já não sentia aquele aperto no peito quando ouvia passos se aproximando. Agora, quando o fazendeiro caminhava pelo pátio carregando ferramentas ou cuidando dos animais, ela sentia algo que não sabia nomear, uma mistura de segurança e curiosidade. Ele nunca a tratava com pressa, nunca impunha ordens. Era paciente, observador e parecia sempre perceber quando ela precisava de espaço ou de companhia silenciosa. Augusto, por sua vez, começou a notar detalhes nela que poucos reparariam. O modo como ela ajeitava uma flor caída no chão, a delicadeza com que falava com os animais, a maneira discreta de ajudar os empregados sem que ninguém percebesse. Havia uma pureza naquele comportamento, uma bondade que não exigia reconhecimento, um respeito silencioso pelo mundo que o fazia se lembrar da mulher que perdera anos atrás, tão diferente das pessoas que cruzavam sua vida. Certa tarde ele a encontrou junto ao riacho, lavando os utensílios da cozinha. Ela estava concentrada, mas cada gesto carregava uma graça natural, quase poética. Augusto permaneceu à distância, observando sem pressa, e se deu conta de que algo em seu peito mudara. Não era só preocupação, era admiração, respeito profundo e algo mais, difícil de nomear. Ele se aproximou devagar, sem interromper seu trabalho, e apenas disse: "O dia tá bonito, não acha?" Elisa olhou para ele surpresa e ergueu o olhar com uma expressão que misturava timidez e alívio. "Sim, parece que a vida aqui é diferente." "Diferente é bom", disse Augusto, encostando-se na árvore próxima. "Às vezes é tudo o que a gente precisa para lembrar que ainda existem coisas boas." Ela sorriu baixinho, como se aquelas palavras fossem música para seus ouvidos. Nunca alguém falara com ela assim, sem julgamento, sem expectativa, apenas reconhecimento daquilo que ela era.
Pela primeira vez, sentiu que podia existir sem medo de ferir ou ser ferida. Nos dias seguintes, pequenas rotinas começaram a aproximá-los ainda mais. Augusto a instruía sobre o cuidado com os animais, mostrava-lhe como plantar certas sementes, explicava a melhor forma de conservar os mantimentos. Tudo era feito com paciência, e Elisa aprendia com atenção, mas não por obrigação. Aprendia por vontade própria, porque ao lado dele tudo parecia ter sentido. O vínculo cresceu de maneira silenciosa. Eles compartilhavam o mesmo espaço sem que fosse necessário falar. Às vezes, ele trabalhava ao lado dela nos campos, e apenas o som dos passos, o vento batendo nas folhas, os pássaros cantando, preenchiam o ar. A afeição entre os dois não precisava de palavras. Ela percebia nos gestos dele, na atenção que dedicava a cada detalhe, que não havia maldade, não havia interesse egoísta, apenas um cuidado genuíno. Uma tarde chuvosa, enquanto recolhiam a colheita sob o alpendre, Augusto estendeu a mão para ajudá-la a levantar uma caixa pesada. Seus dedos se tocaram por um instante, e Elisa sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não era apenas pelo esforço físico, era algo mais profundo, uma sensação de proximidade que jamais experimentara. Ela desviou o olhar, corando, mas não recuou. "Tá pesado, né?" Ele comentou com um sorriso discreto. "Um pouco", respondeu ela, a voz suave. "Mas consigo. Se quiser, posso ajudar sempre que precisar", disse ele sem pressão. Ela não respondeu com palavras, apenas olhou para ele e deu um pequeno sorriso. Era a primeira vez em anos que sorria assim, sem medo ou culpa. Augusto entendeu. Não precisava de mais nada. As noites na fazenda eram silenciosas, mas confortáveis. Elisa muitas vezes ficava perto da lareira, observando o fogo, e Augusto sentado em uma poltrona próxima, lendo ou apenas refletindo sobre o dia. O silêncio entre eles não era vazio. Estava cheio de compreensão e respeito. Ela sentia que podia confiar nele, e ele sentia que podia protegê-la sem precisar controlar cada passo dela. Em certos momentos, seus olhares se encontravam, demorando um pouco mais do que o normal, e cada gesto parecia carregar um significado oculto, uma promessa silenciosa. Havia intimidade naquele compartilhamento de espaço. Algo que se construía lentamente, sem pressa, sem palavras declaradas, mas com intensidade palpável. Augusto percebeu que, em Elisa, havia uma força suave que transformava a solidão da fazenda em algo mais leve. Ela, por sua vez, via nele o primeiro homem que a tratava com humanidade desde que nascera. Não havia imposição, não havia medo, não havia humilhação. Apenas cuidado, paciência e atenção genuína. E assim, entre olhares e gestos discretos, o respeito e a afeição foram se tornando algo profundo. Um vínculo silencioso, mas intenso, que crescia a cada dia, moldando a relação de maneira que nenhum dos dois ousava nomear ainda, mas que ambos sentiam com clareza no peito. Uma conexão feita de confiança, ternura e o início de um amor que prometia florescer. A rotina tranquila da fazenda, que até então se mantinha entre o trabalho e o silêncio acolhedor, começou a ser perturbada por sussurros e olhares maliciosos. Um antigo funcionário, chamado Tiago, um homem invejoso que sempre se ressentira da atenção que Augusto dava àqueles que mereciam, passou a espalhar boatos sobre Elisa. Ele dizia que a jovem estaria tentando se aproveitar do fazendeiro. Insinuava falsidades sobre seu caráter e pintava uma imagem que não tinha relação com a realidade. No vilarejo, as fofocas se espalharam com rapidez. Alguns vizinhos começaram a olhar torto para a moça quando ela ia à cidade comprar mantimentos ou ao médico. Murmuravam pelas ruas, apontando discretamente, lançando dúvidas sobre sua presença na fazenda. Elisa começou a perceber o clima hostil.
O sorriso voltou menos espontâneo e o medo antigo de julgamentos a rondava novamente. Augusto, no entanto, não demorou a notar. Ele viu os olhares desconfiados, ouviu os comentários dos vizinhos e percebeu a ansiedade que começava a se formar na moça. Seu semblante endureceu, não por raiva cega, mas pela firme convicção de que ninguém podia permitir que alguém desrespeitasse quem ele considerava digno. Isso precisa acabar, disse Augusto em voz firme, caminhando pela varanda enquanto Elisa o observava. Ninguém aqui vai julgar quem não conhece, e quem ousar manchar o nome dela vai me ouvir. Na manhã seguinte, Tiago se aproximou da moça enquanto ela cuidava dos animais, sorrateiro, tentando jogar palavras maliciosas, insinuando o interesse próprio dela, tentando semear a dúvida. Ela o encarou com receio, mas antes que pudesse responder, Augusto surgiu no local. Seu olhar era firme, quase cortante, e a postura impecável. «Tiago», começou Augusto, a voz firme e clara, «vou pedir que você explique na minha frente o que está dizendo sobre Elisa». O homem hesitou, sentindo a autoridade que emanava de Augusto. «Eu só estou comentando o que ouvi por aí», gaguejou tentando se esquivar. «Não me interessa o que você ouviu ou inventou», respondeu Augusto, aproximando-se mais. «Aqui ninguém toca nela com insinuações ou boatos. Ela é minha convidada nesta fazenda e merece respeito e confiança. Não mais do que isso, mas nem menos». Elisa, parada ao lado dele, sentiu uma onda de alívio percorrer o corpo. Pela primeira vez, alguém não apenas a protegia, mas a defendia diante de todos, deixando claro que o que ela era valia algo no mundo. Tiago, percebendo que não poderia argumentar, recuou, corado e sem forças para insistir. Augusto não deixou por isso mesmo. Reuniu todos os empregados da fazenda e, sem constrangê-la, falou em tom firme e autoritário. «Esta jovem não precisa provar nada a ninguém. O que ela faz ou deixa de fazer não é assunto de boatos ou inveja. Quem estiver aqui para trabalhar deve respeitá-la. Quem vier com falsidades vai encontrar resistência. Aqui, ela tem direito à paz, à dignidade e à confiança que merece». O clima mudou imediatamente. Os empregados entenderam a mensagem e passaram a tratar Elisa com ainda mais consideração. Ela sentiu que podia andar pelos corredores da fazenda sem medo, que podia sorrir e falar sem receio de ser mal interpretada. A confiança de Augusto era como uma barreira invisível, protegendo-a de qualquer ataque externo. Nos dias seguintes, os vizinhos começaram a perceber que os boatos não tinham fundamento. Augusto caminhava com Elisa pela propriedade, a tratava com normalidade e respeito, mostrando a todos que ela não era uma oportunista, mas uma jovem íntegra, de bom coração e dignidade imensurável. A própria Elisa percebeu a mudança dentro de si. A insegurança que Tiago tentou plantar começou a se desfazer. O medo deu lugar à certeza de que, ao lado daquele homem, ela estava protegida e valorizada. E mais do que isso, sentiu que o respeito e a confiança que ele lhe oferecia não eram apenas palavras vazias, mas gestos constantes que reafirmavam sua importância e o quanto sua bondade ainda tinha lugar no mundo. Pela primeira vez, desde que fora tirada da própria casa, Elisa sentiu-se verdadeiramente livre, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E Augusto, ao vê-la recuperar a leveza e o brilho no olhar, soube que defender sua dignidade publicamente não fora apenas uma obrigação. Fora a maneira de mostrar que proteger quem é puro de coração é, às vezes, a forma mais justa de amar. O verão chegava à fazenda, aquecendo os campos e fazendo as flores explodirem em cores. Era um dia claro, sem nuvens, e o ar carregava a promessa de renovação. Elisa caminhava pelo jardim, ainda absorvendo a tranquilidade que agora fazia parte de sua rotina. Augusto apareceu ao lado dela, carregando 2 xícaras de chá.
Caminharam em silêncio por alguns instantes, apreciando o canto dos pássaros e a leve brisa que balançava as folhas. Finalmente, pararam junto ao lago que refletia o céu azul. Augusto suspirou, olhando para a superfície da água. Elisa! Começou com uma hesitação que raramente se via nele. Há algo que preciso dizer. Ela o olhou, curiosa, o coração batendo mais rápido. O que é, senhor Augusto? Ele segurou suas mãos com firmeza, mas sem pressa, e disse com a voz baixa, carregada de emoção: Eu nunca pensei que encontraria alguém assim. Alguém que, apesar de tudo, mantém a bondade, a coragem e a leveza no coração. Com você, percebi que não se trata apenas de proteger, mas de querer estar ao lado todos os dias. Eu te amo, Elisa. Elisa engoliu em seco, e lágrimas surgiram nos olhos. O peso de anos de solidão e humilhação parecia finalmente se dissipar. Augusto, disse a voz embargada, eu nunca acreditei que seria amada de verdade. Nunca pensei que alguém pudesse me enxergar sem ver só o que havia de errado em mim. Ele a abraçou, firme e protetor, mas também com ternura. Nunca mais, respondeu como se cada palavra fosse uma promessa gravada no tempo. Ao meu lado, você nunca mais conhecerá humilhação. Só respeito, cuidado e amor. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da água e do vento. Eles permaneceram abraçados por longos minutos, sentindo que finalmente tinham encontrado algo que valia mais do que todo o sofrimento do passado: a certeza de que pertenciam um ao outro. Nos meses seguintes, organizaram uma cerimônia simples, íntima, apenas com os empregados da fazenda e alguns vizinhos próximos que sabiam da história. A igreja era pequena, iluminada por velas e flores do próprio jardim da fazenda. Elisa entrou com um vestido modesto, mas elegante, costurado por ela mesma com a ajuda de algumas mulheres da região. Augusto esperava no altar improvisado, olhando para ela com admiração e amor profundos. Quando trocaram os votos, falaram de forma simples, mas sincera. Prometeram respeito, cuidado e companheirismo. Não havia joias caras, nem festas luxuosas, apenas a verdade do que sentiam e a emoção de dois corações que, depois de tanta dor e solidão, finalmente encontravam um no outro um lar. Ao final da cerimônia, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo corredor de flores, os empregados da fazenda aplaudiam com sorrisos genuínos. Cada pétala caída parecia simbolizar a liberdade conquistada, a felicidade que florescia naquele lugar que agora era seguro e cheio de amor. Elisa olhou para Augusto e sorriu, lágrimas ainda nos olhos. Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz, disse com voz suave. E eu nunca pensei que alguém pudesse me ensinar tanto sobre coragem e bondade, respondeu ele, apertando sua mão com carinho. Mas agora sei que juntos podemos enfrentar tudo. A partir daquele dia, a fazenda não foi apenas um lugar de trabalho ou abrigo. Tornou-se o lar de uma família que nasceu da superação, da ternura e do amor verdadeiro. E naquele instante, ambos sabiam que, independentemente do que viesse, haviam encontrado algo que nenhum tempo poderia apagar. Um ao outro. Os anos passaram na fazenda como uma brisa suave, trazendo crescimento, cores e vida. O casal trabalhou lado a lado, Augusto cuidando da terra e dos animais, Elisa transformando cada canto da propriedade com seu cuidado e sensibilidade. A fazenda floresceu mais do que nunca. Os campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava. As árvores frutíferas davam frutos fartos, e o riacho corria cristalino, refletindo o céu e a tranquilidade que agora reinava. Elisa, que outrora havia sido humilhada e privada de tudo, tornou-se uma mulher admirada por todos, não apenas pela sua beleza renovada, mas pelo coração que não se deixou endurecer diante do sofrimento.
Os vizinhos e viajantes que passavam pela região ouviam falar de sua coragem, da forma como enfrentou o passado e reconstruiu a própria vida. Tornou-se símbolo de superação, inspirando jovens e adultos a acreditarem que a bondade e a força interior podem transformar destinos. Com o tempo vieram os filhos. O primeiro, uma menina com os olhos vivos e curiosos, trouxe ao lar uma alegria contagiante. O segundo, um menino que sorria de forma espontânea, completou a sensação de plenitude que reinava na família. Augusto e Elisa compartilhavam os pequenos milagres do dia a dia. Ensinar a caminhar, ouvir as primeiras palavras, cuidar das feridas e celebrar cada conquista, grande ou pequena. Elisa, sentada na varanda em uma tarde ensolarada, observava os filhos brincarem nos campos. O vento levava os risos das crianças e o perfume das flores, e ela sentiu uma gratidão profunda inundar seu coração. Passado e presente se misturavam, lembranças dolorosas do que sofreu e a felicidade intensa do que conquistara. Quem diria... murmurou para si mesma, um sorriso sereno nos lábios. Quem diria que a vida poderia me dar tanto depois de me tirar quase tudo? Ela segurou a mão de Augusto, agora seu companheiro, amigo e amor inabalável. Obrigada, disse com os olhos marejados, por me mostrar que ainda posso ser amada, que ainda posso ser livre. Ele apertou sua mão e o olhar dele se encontrou, carregado de tudo o que haviam passado juntos. Não havia palavras suficientes para descrever a profundidade daquele sentimento. Apenas a certeza silenciosa de que, depois de tanto sofrimento, haviam encontrado finalmente a paz, o amor e a felicidade. O pôr do sol tingia o céu de laranja e dourado, refletindo nos olhos das crianças que corriam pelos campos, cheias de vida. Elisa fechou os olhos por um instante, respirando fundo, sentindo cada momento com intensidade. A gratidão que brotava do coração era tão grande que quase parecia palpável. Obrigada, vida, sussurrou ela em silêncio, mas com toda a força de sua alma, por me dar uma segunda chance, por me mostrar que o amor existe, que a bondade vence e que mesmo depois da escuridão posso florescer. E assim, a fazenda tornou-se não apenas um lar, mas um símbolo de esperança, um lugar onde a dor foi transformada em força, o medo em coragem e a solidão em amor. Elisa, a jovem que um dia foi tratada como serva na própria casa, agora era mulher completa, mãe e esposa, admirada e amada por todos. O vento soprava leve pelos campos e a vida, finalmente, sorria para ela.